Evangelista Antônio. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço ao pastor Moisés pela oportunidade de estarmos mais uma vez ministrando a palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo de número 1 e o versículo de número 3. Que nos diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Toma assento. Queridos, nós estamos passando por uma fase da igreja muito difícil, muito complicada, porque a igreja está um pouco parada, apática. A sensação de que a igreja perdeu o propósito, saiu do propósito. Como a igreja em Jerusalém estava assim, nessa situação que nós estamos hoje. Tendo a sensação de que estava tudo resolvido e que o evangelho parou ali, ficou ali e era o necessário só ali. E ficaram, enfim, ali, parados, sem o desejo de expansão, de crescer, de sair, anunciando boas novas, anunciando salvação aos perdidos. E às vezes eu tenho uma sensação de que a igreja está precisando de um sacode, pegar assim pelo colarinho, Júlio. Sim. Já viram aqueles filmes que a pessoa está tendo um sonho aterrorizante? Você vê o sonho, você vê que no filme se revela, né? Aí, mas o camarada que está do lado, ou a pessoa que está do lado daquele que está sonhando, ele está se debatendo e gritando e esperneando, e alguém chega e sacode ele assim: acorda, acorda, acorda. Aí ele acorda, desperta e descobre que era um sonho. Sendo que a igreja não está um sonho, a igreja está parada. Não é um sonho, é uma realidade que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos vendo muitos vídeos na internet de pregadores fajutas, ensinadores fajutas, que não têm compromisso com a veracidade do evangelho, ensinando que para você resolver o teu problema, você pode ir aonde não deveria ir só para poder resolver, ou então agir de má fé, não é, Fernando? Agir de má fé. A igreja, olha, crente, a igreja.
Ontem o pastor Moisés ele foi lecionar o Hebron, em Tomazinho. Os irmãos sabem como que o pastor Moisés leciona, como ensina, e é bastante esclarecedor. Mas à minha frente estava sentado 3 obreiros, e eles questionavam algumas coisas que o pastor Moisés falava. Era sobre ser o sal da terra, né, pastor, e luz do mundo. E à minha frente eu cheguei a ouvir alguns dizer que não era bem assim não, pastor, as coisas mudaram, não é bem assim não, pastor, as coisas mudaram. Aí não sabe ele que tinha um fofoqueiro. Sentar. Ih, rapaz, tá gravando, rapaz. Meu Deus. Corta. Me ajuda, Jesus. Então, o que acontece, irmãos? Então, por causa desse evangelho de facilidade que está sendo pregado nas igrejas, tem muitos crentes, eu diria assim, é triste falar isso, mas eu chego a pensar, evangelista Dalmi, que mais da metade dos crentes na face da terra, eles já não são mais os crentes verídicos, batalhadores pelo evangelho, pela palavra, verdadeiros naquilo que ensina, naquilo que prega. Estão, assim, de uma forma tão fria, parados. Aí quando ouve alguma coisa falar, quando ouve alguém falar uma mentira contra o evangelho, ele se cala. Quando ouve alguém falar algo contra o evangelho, contra a verdade da palavra, também se cala, recua. Não é para chegar e gritar e xingar e falar, não, você está errado, fazer escândalo no meio da... Não é. Mas a gente muitas das vezes se cala. E eu julgo, irmãos, eu, Antônio, julgo que a igreja está precisando de um sacode para acordar. Eu julgo isso. Pena que eu vou estar no meio do sacode. Pena que não vai ter perdão também. Mas a igreja está precisando, irmãos. Às vezes a gente fala coisas aqui que a sensação que você que nos ouve, a sensação que você tem é que nós estamos jogando indireta, mas não é indireta que a gente fala da tribuna, é real. É real, irmãos. Qualquer coisinha está parando a igreja. Mas eu gostaria de dar, eu falei isso, qualquer coisa está parando a igreja, mas eu gostaria de dar um tema a essa mensagem, que é a perseguição não parou a igreja. Dentro desse tema, dentro desse texto que nós lemos aqui. Era necessário a perseguição para que a igreja crescesse. Na leitura que fizemos, é ou não é verdade? Ele diz assim, Saulo consentiu na morte deles e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram o quê? Dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto, escuta, Judéia e Samaria estavam sem ninguém para pregar o evangelho, porque estavam nem em Jerusalém, ali, sentados, quietinhos. Quando os cultos aqui eram transmitidos, os cultos desde o início, muita gente faltava à igreja, né, pastor? Muita gente faltava à igreja. Aí o pastor cortou, botou só a mensagem. Porque o povo se acomoda, gosta de facilidade, gosta de coisas fáceis, coisas boas. Claro, quem não gosta de facilidade, todo mundo gosta, mas tem que saber se é justo ou não. Então, queridos, eu repito, que a igreja precisa de uma perseguiçãozinha para ela crescer no sentido de pregar a palavra, pregar o evangelho, porque a perseguição não pode parar os crentes, e a perseguição está parando
crente, ele está ficando em casa, está entregando seu cartão de membro, não quer mais ser crente, não quer mais adorar, não quer mais servir, não quer mais estar apto, ou seja, ele não era apto e agora também não quer mais estar apto, não mais ser apto, e quem estava assumindo um cargo na igreja, ele simplesmente resolve largar tudo. Ele resolve largar tudo. O que está acontecendo com a igreja do Senhor na terra? Porque eu julgo, irmãos, que nós almejamos o céu. E enquanto eu estiver no caminho do céu, haverá perseguição e angústia. Nós vamos ler sobre isso aqui. Enquanto eu estiver no caminho do céu, haverá angústia, haverá perseguição. Aí quando precisamos ter cuidado que quando nós estamos sofrendo perseguições, nós procuramos facilidade, procuramos um caminho mais fácil. Falar em caminho mais fácil, o pastor está aqui há 7 anos dando a dica do livro O Peregrino. Há 7 anos, eu estou aqui 7 anos. Ele está 33, né? 32, quase 33. Falando, o livro Peregrino é bom. Eu tenho um livro há muitos anos. E nunca li. 33. Eu tenho um livro há muitos anos e nunca li. Mas não li porque eu vi o filme. Eu vi o filme, aí julguei que tinha lido o livro. E esqueci que eu tinha o livro. Aí domingo aqui sentado, né, outro erro do obreiro, domingo aqui sentado comprei o livro. Aí quando cheguei em casa, falei, amor, eu comprei o livro, Peregrino. Eu falei, mas amor, nós temos o livro. Eu falei, então traz que eu vou ler hoje, com raiva. Só de raiva. Aí eu sentei lá na cama lá e li o livro todo. Todo. Irmãos, o livro é grande, porém pequeno, né, pastor? Porque só no rodapé assim conta a história. É lindo, é maravilhoso. Como eu estou falando de facilidade, você vai encontrar ele contando a história do caminho que ele tinha que seguir, mas tinha momentos que ele tomava volta, ou seja, ele saía do caminho julgando ser mais fácil, julgando ser mais perto. Como ele sofreu, irmãos, saindo do caminho reto para procurar um atalho. Vocês vão ver lá que ele saiu para procurar outro. Por favor, compre o livro. Eu não vou dar o que eu comprei. Eu não vou dar. Tu já ia pedir, Graça? Oi? Uma rifa para missões. Então, como nós estamos falando, aí quando nós estamos apertados, irmãos, nós procuramos facilidade. Sabe por que nós procuramos facilidade? E ela entra no nosso coração porque alguém do nosso lado procurou a facilidade, encontrou a facilidade, abraçou a facilidade e agora nós entendemos. E ele está vivendo bem. Está fazendo coisas erradas e está vivendo bem. Parece que não houve nada contra ele, como o Salmo 73. Que o salmista disse que quase que os seus pés se desviaram porque ele viu o ímpio viver mais do que o justo. Ele viu o ímpio ficar mais rico do que o justo. Filhos, nós somos crentes em Jesus Cristo e o aceitamos com um único propósito: ir morar no céu. Não deixa que a perseguição venha a você, porque você tomou um atalho, porque você quis facilidade. Aí ele diz assim, mas aí, como eu dei um tema aqui a essa mensagem, a perseguição não parou a igreja, então eu gostaria de falar para você o seguinte, que no livro de Romanos, no capítulo de número... ainda Atos 8:3, ele diz assim, e Saulo assolava a igreja.
Saulo assolava a igreja. Ó, irmãos, ele não entrava nas igrejas, nos templos, era nas casas, porque as igrejas não eram formadas ainda, então eles entravam. Então, em cada casa que tinha um crente, era o quê? Era uma igreja. Então, ele diz assim, ó, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Meu Deus, será que eu vou esperar essa perseguição violenta para tomar uma posição? Será que eu vou esperar essa violência absurda, as portas se fecharem de trabalho, vir sobre mim a enfermidade, vir sobre a minha família a enfermidade, vir sobre mim os problemas da vida, de forma que eu não tenho forças para caminhar, então eu preciso, como eu estou vivo, eu preciso estar de pé, firme, agarrado na mão do Senhor. E aí eu começo, quando eu estou agarrado na mão do Senhor, quando eu estou agarrado na mão do Senhor, aí eu encontro Romanos 8,35 dizendo assim, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Quando eu posso estar na tribulação, posso estar passando por vários problemas, como a igreja está passando. Eu acho engraçado que nós estamos sofrendo perseguições, angústia, e muitas das vezes, ainda assim, temos o coração duro e não buscamos o Senhor. Aí a gente, muitas das vezes, eu vou voltar aqui de novo, mas às vezes quando a gente está enfermo, a gente vem para a igreja, vem ou não vem? Assim, quando a coisa está feia. O resfriadozinho está segurando todo mundo aí. Resfriadozinho segurando todo mundo. O cara está caxingando. Caxingar é mancar no Ceará. Ceará, aqui é mancar, no Ceará é caxingar. Está caxingando, não vem para a igreja. Mas quando a enfermidade é violenta, aí vem, não falta. Bota o nome aqui na cestinha de oração. Liga, me ajuda, liga para outro, coloca até nas redes sociais. Filhos, acorda, Jesus está voltando. Aí diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou seja, a tribulação existe, mas quem está no Senhor, a tribulação não tira, não separa a tua mão da mão do Senhor. Quem está no Senhor, a tribulação não lhe separa de Cristo. Você pode estar desempregado, você o adora e vem para a igreja. Você pode estar doente, mas se você pode andar, você vem para a igreja. Você pode estar com várias dificuldades, mas se você pode andar, você vem para a igreja. Porque na igreja é o lugar que se ouve a pregação do Evangelho. Na igreja é o lugar que se ouve um louvor, como esse que as irmãs cantaram, como o Júlio cantou, e a gente sente a glória de Deus, traz um alento à alma. Eu duvido que alguém que não está aqui hoje esteja em casa lendo Bíblia, eu duvido. Duvido. Mas diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí o 8,36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Sabe por que ele usou? Somos reputados, somos levados como ovelha para o matador. É porque a ovelha não reclama. A ovelha, ela morre quietinha. Ela não dá um pio. Ela não dá um grito. Ela não xinga. Ela não amaldiçoa. Ela não peca contra Deus. A ovelha de Cristo na terra tem que seguir o exemplo da ovelha.
que é levada para o matadouro, é levada para o sofrimento, ela vive na angústia, ela vive na dor, mas ela não deixa de adorar aquele que pode todas as coisas. Não deixa de adorar. Não deixa de adorar. Ainda Romanos 8, 38 diz assim, porque estou certo, olha a firmeza, e estava passando por dificuldade, por problema, por lutas, ele diz assim, porque estou certo que nem a morte, viu, irmão? Viu, pastor presbítero? Nem a morte. Eu imagino ele lá, imagina ele falando assim, viu, irmão Antônio, está pensando o quê? Eu fiz 73. Toma. Deus seja louvado. Eu quero que o Senhor viva muitos anos. Se o Senhor quiser, eu quero. Que o Senhor viva muitos anos aqui com a gente. Senhor? Isso, Jesus está conosco. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sou dele. Viverei aqui o tempo que ele quiser. Aleluias. Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ele não quer nem saber se no momento está passando por dificuldade, se está passando por tribulação, se está passando por angústia. Ele não quer nem saber se no futuro também passará, em vida ou morte, mas ele adora, mas ele exalta, mas ele glorifica, ele não desiste, ele não fracassa. Por isso que ele começou dizendo o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai fazer isso na sua vida, filho? A angústia, você vai permitir que a tribulação te separe do amor de Cristo? A salvação eterna. A tribulação, a angústia, a dor, o sofrimento, o desprezo. Eu me lembro que uma vez, isso tem uns 32 anos mais ou menos, eu estava de férias e fiquei uns 5 dias na ilha de Paquetá. Na época que aquela ilha era uma ilha de verdade, né? Agora diz que está uma bagunça. E eu estava passando com Miriam e Moisés. Moisés tinha 1 ano, 2 anos de idade. Nós estávamos passando e tinha um mendigo sentado na calçada assim, olhando para as casas. Tem uma parte lá que é muito bonita, umas casas muito bonitas. Ele olhando assim, sentado, aí eu sentei do lado dele e falei assim, tá vendo aquelas casas? Aí ele olhou para mim de cima e embaixo assim. Aí falei, olha para lá. Tá vendo as casas? Tô. Tá vendo as pessoas? Tô. Tá vendo aquelas pessoas lá na varanda lá? São pessoas ricas. Tá vendo a casa que ele tá? Tô vendo. Eu falei, ninguém dá nada por você. Ninguém dá nada por você. Aí ele ficou me olhando, eu falei assim, agora olha para cima. Olha para Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelos seus erros, pela tua culpa. Olha para Jesus. Então, amados, o que acontece? Quando nós falamos, a gente pensa que nós estamos sozinhos, que ninguém dá valor, na hora que nós estamos sofrendo, ninguém dá valor, ninguém faz nada por nós. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que no teu sofrimento, na tua dor, no momento em que você acha que está sozinho, desprezado, Deus está cuidando de você. No momento em que você acha que está tudo perdido, a palavra diz que não está, Ele cuida de você, mas você precisa compreender que não pode sair do caminho. Aí diz assim,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá, já é o Romanos 8,39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então a tribulação, o desprezo, a angústia, o sofrimento, não pode, irmãos, você não pode deixar que lhe separe do amor de Cristo, porque Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz pela igreja. Mas ainda, irmãos, diz assim, ó, o contexto de Atos 8, que está falando da perseguição, não foi apenas contra as ideias. Eu escrevi assim, tá? No contexto de Atos 8, a perseguição não foi apenas contra as ideias ou uma simples manifestação. Os crentes tiveram que fugir porque corriam risco de morte. Devemos nos lembrar que em Atos 7 temos o registro da morte de Estevão, a pedrada, como resultado da perseguição. Aí veio Saulo lá em Jerusalém, onde estava Estevão, açoitou Estevão até a morte, daí surgiu a perseguição e a igreja se espalhou para pregar o evangelho. Agora escute, dentro disso aqui, quantas oportunidades você já perdeu de pregar o evangelho para alguém? Quantas oportunidades você já perdeu de falar, oportunidade de falar de Jesus Cristo para alguém? Quantas oportunidades eu já perdi? Quantas oportunidades você já perdeu? Se nós somos servos do Deus Altíssimo, se somos embaixadores, se somos missionários, pregadores do Evangelho, irmãos, não deixa de pregar o Evangelho. Eu já vi pessoas dizendo que foi parar no hospital, doente, e os médicos não descobriram nada. E lá essa pessoa pregou o Evangelho, ganhou almas para o reino, porque era o propósito de Deus. Será que é necessário isso em nossas vidas? Será que é necessário isso em nossas vidas? Aí diz assim, ó. Devido ao fato dos crentes serem perseguidos por causa do Evangelho, cresceu neles a convicção, por causa da perseguição. Devido ao fato dos crentes serem perseguidos por causa do Evangelho, cresceu neles a convicção quanto à verdade da mensagem que carregavam. E um senso de urgência para a sua proclamação. A perseguição, irmãos, foi o impulso no coração dos crentes para ir e pregar o Evangelho. A perseguição foi um impulso, foi um empurrão. Vai, acorda. Nós estamos sempre pregando o Evangelho, sempre pregando a palavra, sempre alertando. Será possível que um dia, ao chegarmos na glória, ouviremos uma voz: afastai-vos de mim? Aí eu volto lá para o livro Pelegrino, que no final, a última palavra dele, ele disse assim: e assim descobri, como o pastor sempre fala aqui, e assim descobri que da porta do céu, porque teve um camarada que resolveu segui-lo. Só que esse camarada não se libertou de muita coisa. Quando ele chegou na porta do céu, pediram um diploma. E ele não tinha o diploma. E ele foi lançado para baixo. Aí o Pelegrino diz: assim descobri que da porta do céu há caminho para
Filhos, eu não queria falar isso não, mas eu tenho que falar. Eu tenho menos tempo de vida, missionária Ana, do que os anos que já passaram. É, né? Menos ainda, né? Pela lógica, né? Eu tenho menos tempo de vida, meu Deus, do que os anos que já passaram. Irmão, só falta uma etapa para mim chegar na porta do céu. Leia o livro. Vá comprar. É baratinho, tá? Eu paguei R$22. São etapas, irmãos. Para chegar no céu, é etapas, é as tribulações que... Escuta, filhos, se você comprar esse livro, você vai ler aqui, você vai ler no livro, e você vai ver aqui que ele diz assim, olha, o que nos separa do amor de Cristo é a tribulação, é o fardo que ele carregava, um exemplo, né? A tribulação, a angústia, o sofrimento, o peso. São etapas que você, eu, como crente, temos que vencer, temos que completá-las para chegar no céu. Para mim, falta quantas etapas, irmãos? Só falta 10. Falta só 10 etapinhas, irmãos. E o silêncio ecoa pela eternidade. São etapas. Aí quando eu chegar no céu, evangelista Dalmi, Marcelo, quando eu chegar no céu, ele me pede o diploma das etapas, das matérias que eu tinha que cumprir. Vamos fazer uma analogia ao curso teológico. Quem faz curso teológico aqui? Quem faz? Alguém já recebeu o diploma antes de terminar? Não recebeu e nem vai receber, tem que terminar. São etapas. Para chegar no céu, há etapas. E nós precisamos, uma por uma, chegar lá. Desista não. Aí, como eu disse, eu tenho menos tempo de vida do que os anos que já passaram. A tribulação, eu sabendo que Cristo anda comigo, mesmo em tribulação, que é Ele que me garante, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá força, é Ele que me dá coragem. Então, as coisinhas deste mundo que estão me atraindo, eu vou me deixar levar por elas. Aí, sabe, quando eu me deixo levar por essas coisinhas do mundo que está me atraindo, que eu estou sendo engodado, eu estou deixando de pular etapa, eu estou pulando etapa e estou tomando outro caminho mais curto, achando que Deus é misericordioso e que no final de tudo isso Ele vai me perdoar. Ei, crente! Não brinque com Deus. Atos 8, 5 a 8, nós não temos tempo para isso tudo, mas em seguida temos o registro de Filipe. Temos o registro de Filipe, que pregou para uma multidão, em Samaria. Ele estava lá em Jerusalém. Aí veio a perseguição, aí ele correu, né? Temos o registro de Filipe, que pregou para uma multidão em Samaria e realizou curas e libertações. Meu Deus! Tem gente que está precisando ser liberto e curado, e nós estamos aqui apáticos, parados, sem querer anunciar o evangelho. Às vezes a gente passa por... Olha, irmãos, eu tenho certeza que aqui tem gente que estava andando na calçada, na rua, e veio alguém de lá para cá e você sentiu um forte desejo de falar do amor de Cristo e não falou. E não falou, se envergonhou. Talvez aquela alma tenha se perdido. Realizou curas e libertações. As pessoas creram. E até mesmo um famoso bruxo chamado Simão foi batizado.
Devido ao resultado da pregação de Filipe, Pedro e João foram enviados a Samaria para cuidar dos que creram. Quando eles foram para Samaria, eles foram para lá cuidar dos que creram. Veio a perseguição, eles foram em Samaria, pregaram o evangelho, eles foram para lá cuidar deles. E no retorno, Pedro e João evangelizaram muitas aldeias de samaritanos, Atos 8, 25. Depois Filipe teve a oportunidade de pregar a um importante oficial da etíope. Ele creu e foi batizado. Atos 8, 26 a 39. Por causa da perseguição. Aí na perseguição, como nós lemos aqui, Paulo entrava nas casas, irmãos. Arrastava homens, mulheres e crianças. Se eu fosse fazer assim, se eu fosse pensar, eu imagino assim, não é isso que está escrito, e eu não posso falar como uma verdade, mas eu imagino Deus dizendo assim para Saulo, vai lá, entra na casa, arrasta todo mundo, como se dizendo assim, vão pregar o evangelho, vão anunciar boas novas, vocês estão parados. Será possível que é necessário fazer isso? Hoje não é culto de missões não, mas essa mensagem está parecendo culto de missões, né? O que vemos em Atos 8, a perseguição não parou a igreja, mas potencializou o seu crescimento. Os que pregavam tinham autoridade e ousadia, pois estavam cheios do Espírito Santo. Sabiam que corriam risco, mas para eles era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha que coisa linda, irmãos. Eles pregavam o evangelho, a perseguição não os parou e eles entendiam que era mais importante. Foi após a perseguição que ele vai descobrindo, eles vão pensando, puxa vida, se não fosse essa perseguição, nós ainda estávamos em Jerusalém. Se não fosse essa perseguição, nós ainda estávamos parados. Aí aqui a gente pode trazer para cá e dizer assim, puxa, outro dia chegou um irmão aqui e falou para o pastor, eu estava junto, ele chegou e falou assim, pastor, eu estou querendo estudar para crescer, para avançar. Sabe, às vezes nós estamos em um emprego, irmãos, e nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor para ganhar mais. Aí Deus permite uma perseguição no emprego, você é mandado embora para você buscar, para você avançar, para você estudar, para você crescer, para você se formar. Quando Deus, se você estiver em Cristo, quando vier a perseguição, você compreende que essa perseguição pode ser para o teu crescimento, pode ser para a glória de Deus. Às vezes a enfermidade nem sempre é para a morte, é para você ganhar outros que estão morrendo e perdendo a salvação. A perseguição, tudo começa de primeira linha com o sofrimento, mas ele diz assim, a perseguição faz você fugir. O calor lhe faz buscar frio. O frio lhe faz buscar agasalho. A tristeza faz você buscar alegria. A dor lhe faz buscar alento. A fome lhe faz procurar alimento. A sede lhe faz procurar água. O desemprego lhe faz procurar emprego. Então, observa que o que eu acabei de ler, tudo começa com a dificuldade, mas essa dificuldade lhe obriga a avançar. Quem está com sede busca água. Quem está com fome busca alimento. Primeiro ele está com fome. Quem está com frio busca um agasalho. Quem está com calor busca um alento. Então nós precisamos, irmãos, antes de sofrermos essas perseguições por falta de obediência, começamos a obedecer. Para que se vier, ainda que venha, que sempre vem, irmãos, sempre passamos por dificuldade, mas ela venha
lenta, que você possa suportar. Não já viu a vacina para gripe? A vacina para gripe impede de você pegar gripe? Não impede, mas ela pega leve, não é isso? A ideia é essa, é que a gripe fique, quando chegar a você, você não sofra tanto. Então, se prepare para que não venha uma grande tribulação. Avance, fica firme, não desista. Quando vier a tribulação, adore o Senhor, porque breve Ele virá e nos levará para a glória. Muito obrigado. Meus irmãos, boa foi esta palavra, nos advertindo a responsabilidade que temos. A única tarefa que o Senhor propôs à igreja é que nós evangelizemos, que preguemos o evangelho a toda criatura. E essa é a única que nós não procuramos fazer. Fazemos de tudo, mas evangelizar é a tarefa árdua, uma tarefa inacabada que a igreja tem responsabilidade. Então, enquanto o Senhor estiver falando, entendamos, irmãos, que a advertência é para não sermos negligentes e não perdermos nem a nossa e nem a salvação de outras pessoas que estão sob nossa mira, né? Que nós podemos trabalhar, parentes, amigos, e lembrar sempre que as nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. Muitos que vocês estão querendo ganhar, nós estamos querendo ganhar, às vezes não ganhamos porque as nossas ações não condizem com aquilo que nós professamos crer. Lembra que tem um texto assim que, inclusive, porque é mais conhecido, o mais difícil é o lar, aí disse assim, as mulheres ganham seus maridos em silêncio, né? Por quê? Porque às vezes fala, né? Querendo que se converta. Não funciona, irmãos, não funciona. Não funciona, né? A palavra, ela tem o seu tempo a ser dita e tem que ser como uma semente. Então tem que esperar germinar. E as pessoas olham para nós. Pessoas não crentes, elas não leem a Bíblia. Elas leem a nossa vida. E tem que ver em nós as boas obras para glorificar nosso Pai que está no céu. Amém? Então, meus irmãos, eu quero anunciar antes de